Glória a Deus. Senhor, mais uma vez, meu Pai, nós Pai, eu quero continuar deixando nas tuas mãos a vida da pastora Maria José. Ah, Senhor, essa mulher é um canal de bênção nas nossas vidas, Deus. Cada palavra, Pai, direcionada pelo Senhor tem edificado muitas vidas, a minha e muitas vidas. E eu louvo o Senhor por esta vida, por esta mulher, Pai, por essa caminhada, Deus. Que através das palavras dela, Pai, da caminhada com essa mulher, passou e passa, tem edificado a minha vida, Deus. Então nessa noite, Pai, que cada palavra, Deus, venha edificar as nossas vidas. Senhor, que nessa noite revelar a ela, para que nós possamos sair daqui abençoados e fortalecidos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos felizes por estarmos reunidos nesta noite. Feliz demais por rever algumas pessoas especiais que já moram em meu coração. Feliz demais por conhecer outras pessoas que vão morar no mesmo céu que eu, que estamos aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus. Desde já minha gratidão à pastora Nina, ao pastor Rodrigo, por me conceder esta oportunidade de estarmos juntos nesta noite, em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor. Vou tentar ir devagar, porque a voz não ajuda muito. A gente estava dando uns glórias lá no Leonardo e saímos de lá, viemos correndo para cá, então vamos tentar ir mais devagar. 1 Samuel capítulo 25, versículo 17. Todo mundo achou o endereço? Se estiver perdido, pede socorro aí. Sua irmã da direita, da esquerda vai te socorrer. Amém? É interessante a gente achar o endereço, porque essa história é uma história muito linda. É uma história de uma mulher de superação, uma mulher de atitude, uma mulher que vive 100% na presença do Senhor. É uma mulher que tem muito a me ensinar e a te ensinar. E é lógico que nós não temos tempo suficiente para falarmos a história toda, mas se você acha o endereço, você lê de novo na sua casa. 1 Samuel capítulo 25, versículo 17. Amém, pastor Geraldo? Vem cá ler para mim, por favor. Bom, dependendo do lugar, é meu óculos. Quem me conhece já sabe que é meu óculos. Glória a Deus. Olha, pois, agora e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial que não há quem possa falar. Apresente seu coração ao Senhor. Senhor Deus, apresentamos o nosso coração a Ti. Precisamos entender os Teus propósitos. Precisamos entender o que é que o Senhor espera de nós nesse tempo, neste ano, nesses próximos anos. Precisamos entender o que é que Tu tens para as nossas vidas. Te pedimos, fique à vontade em nosso meio, trate com os nossos corações. Eu sei que o Senhor trouxe aqui nesta noite pessoas que estão precisando de um toque diferenciado do Senhor, porque não tem sido fácil. Não tem sido fácil, mas se o Senhor entrar neste negócio, a situação vai mudar. Se o Senhor entrar nesta casa, se o Senhor entrar neste coração, forças serão renovadas, vidas serão transformadas, pessoas serão curadas. Oh, meu Deus! Meu Deus! Só Tu conheces as dores, Deus. Só Tu conheces os gemidos, só Tu conheces as
fique à vontade em nosso meio. E enquanto nós aprendemos com o Senhor aqui, trabalha lá na nossa casa. Entra lá e fique à vontade, Deus. Descomplica aquele lugar. Descomplica o ambiente. Meu Deus, que a tua presença seja real não só aqui, mas também em nossa casa. 100% em tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos, podemos assentar em vossos lugares. A pessoa promete que vai devagar e começa com força, tem jeito. Irmãos, estamos felizes porque Deus está tratando conosco. Família é presente de Deus. Família é o nosso maior patrimônio e nós já ouvimos isso aqui hoje. Nós já ouvimos que o projeto de Deus foi construir quando Deus formou Eva, era para construir a família. Porque enquanto Adão está só, não dá para construir família. Não dá para chamar de família. Então Deus fez uma parceria com Adão, lhe tirou uma costela e lhe deu uma varoa. A gente sabe que o projeto de Deus era que eles vivessem e usufruíssem do melhor que havia no jardim. Mas nem sempre o que Deus quer para a gente é o que a gente recebe. Porque às vezes as nossas atitudes erradas, a nossa imprudência, a nossa desobediência nos tira do jardim. O projeto de Deus para a família era que vivesse no jardim. Você já ouviu e conhece a história e sabe que Eva não deu conta, Adão não deu conta e perdeu o jardim. Mas só que Deus não desistiu de dar para a família um lugar de paz. Deus não a prova disso é que quando Deus está acertando as últimas conversas com Adão e Eva, Deus olha para Eva e diz: da semente da mulher vai nascer um que vai trazer vocês de volta para casa. Da semente da mulher vai nascer um que vai devolver o jardim para vocês. E dali para frente o projeto de Deus sempre foi trazer o casal de volta para casa, trazer a família de volta para casa. Mas nem sempre a família entende isso. A gente sabe que o tempo passou, as nações cresceram, pessoas foram geradas. A gente sabe que quando o povo de Deus cresceu no Egito, eu preciso apressar o tempo, acredito que todo mundo aqui conhece a história. Quando o povo estava oprimido no Egito, que Deus chama Moisés, por causa de uma mulher chamada Joquebede, que foi prudente, que foi vigilante, que soube guardar segredo, que não colocou qualquer pessoa na sua mesa, que foi instrumento de Deus e que na hora certa confiou no Senhor. Por causa desta mulher foi levantado um libertador. E qual é a promessa de Deus através do libertador? Deus ouviu, Deus viu, ouviu, desceu para fazer o povo subir. Vai habitar onde? Numa terra que manda leite e mel. Ou seja, uma terra parecida com o jardim. Uma terra que manda leite e mel. A gente vê que o povo, depois de tanta luta, de tanta batalha, o povo sai do Egito. O povo vai em direção à terra que manda leite e mel. E quando está próximo da terra, aquele que era o responsável chama 10 homens e diz, 12 homens diz assim: vai lá e espia a terra. Vai lá e olha o jardim e veja se é do jeito que Deus falou. 12 homens entram na terra. 12 homens olham para a terra e eles veem que a terra é exatamente do jeito que Deus disse que era. Só que quando eles voltam, você vê isso em Números, capítulo 3, está escrito assim, que eles chegam e dizem para Josué assim: olha, a terra é do jeito que Deus falou. A terra é boa. O fruto que a gente colheu lá é esse, é gigante, é extraordinário. A terra é fortificada, ou seja, o lugar é seguro.
lá tem gigante. Lá tem gigante. É o único problema da terra. Lá tem gigantes. E que estão dispostos a nos impedir de viver no lugar de paz, de viver na terra que mana leite e mel. 10 homens têm o mesmo discurso: a terra é maravilhosa, mana leite e mel, mas não é para nós. Era um lugar que Deus tinha preparado para as famílias viverem, para as famílias continuar sendo constituídas. E eles dizem: não dá para nós, porque lá tem gigantes. 2 homens se levantam e dizem: não, é verdade que tem gigantes. É gente que não tem enrolação. É verdade que tem gigantes. Mas se o Senhor se agradar de nós, a terra é nossa. Se a gente fizer o que Ele ordena, a terra é nossa. Consegue entender qual é o projeto de Deus para a família? Consegue entender que o lugar que Deus tem para minha e para a sua família é um lugar que mana leite de mel? Leite e mel? É um lugar de paz e tranquilidade. A gente só não entra nesse lugar porque a gente tem o mesmo discurso dos 10 espias. Tem gigante lá. A gente está aqui falando que família é presente de Deus. Agora, se eu digo que a minha família não é bênção, eu estou dizendo que Deus errou no presente. Se eu estou dizendo que a minha família não é tão boa assim, eu estou dizendo que Deus se equivocou. Sabe qual é o nosso maior problema? É que desde o princípio o projeto é o mesmo: para constituir família e morar num lugar de paz. Agora, se eu entro nesse lugar de paz ou não, depende das minhas atitudes. O culto hoje é mulheres de atitude. E Jesus tem um negócio extraordinário com as mulheres, e isso começou lá no Éden. Jesus tem um querer extraordinário com as mulheres. Jesus acredita nas mulheres. Somos nós que às vezes não acreditamos. E por causa disso a gente fica deprimido, a gente fica com síndrome do pânico, a gente se permite ser dopado por medicamentos. A gente permite que nos pisem, que nos humilhem, porque a gente esquece o cuidado que Deus tem com as mulheres. O projeto de Deus é a terra que mana leite e mel. Lá tem gigante. Josué e Caleb se levantam e dizem: não, se a gente obedecer, se a gente manter a aliança, a terra é nossa. E a gente conhece a história que eles entraram e conquistaram a terra porque Deus era com eles. A vida passa, porque a vida não para, o relógio da vida não para. A gente chega na história que nós lemos agora. A história de um moço chamado Nabal. Irmão, quando eu leio essa história, mexe com a minha alma. Porque a Bíblia começa dizendo assim, que ele tem as suas possessões próximo ao Carmelo. E a Bíblia diz que ele é descendente de Caleb. Então, quando eu li essa frase, mexeu com a minha alma. Um moço que é descendente de Caleb, ou seja, a raiz é boa. A descendência é excelente. Um dia alguém da sua família diz: a terra que mana leite e mel é nossa, se a gente agradar o Senhor. E nasce alguém desta árvore, dessa raiz, e que se transforma num homem tolo. E aí eu fico imaginando quem foi que perdeu esse menino. Quem foi a mãe desse menino chamado Nabal? Quem foi o pai dele? Quem foi essa mulher que se distraiu tanto, que permitiu que o seu filho crescesse sendo tão tolo? Nós estamos aqui num culto de mulheres, tem alguns irmãos, Deus abençoe os
varões que estão presentes, para nos chamar a atenção, porque filhos são herança do Senhor. Filhos são flechas para serem usados na mão de Deus. Então a gente precisa despertar para isso. O seu filho não é seu filho por acaso. Ele não nasceu na sua casa por acaso. Deus confiou esse filho a você. Deus confiou esta família a você. Ela é perfeita? Não. Mas é a sua família. É a sua família. Quando eu falo isso, eu lembro no livro de Juízes, quando Deus chama o moço e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão diz: mas se o Senhor é conosco, por que nos veio esse mal? Aí Deus diz: vai nessa sua força que você vai livrar Israel. Ele diz: eu sou o menor e a minha família é a menor. A minha plantação é a menor, mas e daí? É a minha casa, é a minha família, é a minha plantação. E para isso ele arriscou a vida. E ele arriscou de tal modo que trouxe Deus na terra. A gente lê que o anjo apareceu a Gideão, mas a gente sabe que na verdade é Cristo que estava ali, porque anjo não aceita sacrifício. O moço fez um negócio tão bem feito para defender a sua casa, que trouxe Deus na terra. Como é que você está cuidando da sua família? Deus está vindo na sua casa para ver como é que vão as coisas lá? Deus tem liberdade para entrar na sua casa? Qual é o lugar de Deus na sua casa? Na cadeira de governo da sua casa, quem é que se assenta? Eu sempre digo, irmão, que mulher não pode ter muito poder aquisitivo com relação ao casamento, porque mulher não sabe lidar com isso. Os irmãos que me conhecem sabem que eu venho de uma família de mulheres fortes, de mulheres determinadas, mulheres que eu chamo de Maria Bonita, de mulheres com a peixeira. Minha avó era uma mulher forte, minha mãe uma mulher muito forte, e eu nasci uma mulher muito forte. E aí quando Jesus entrou na minha vida, eu vi que eu tinha que guardar a peixeira e pegar a espada. E aí todos os dias a minha luta é para que essa mulher forte e que usa a peixeira fique amarrada. É uma luta diária. É o que Paulo diz: dentro de mim tem uma guerra. Todos os dias. Dentro de mim tem uma guerra. O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero isso eu faço. Nós somos seres humanos. Mulher, quando ela tem um poder aquisitivo maior do que do homem, a gente costuma ser um pouco cruel. Eu estou falando para mulheres porque vivi isso na minha família. De mulheres que se dizem: quem manda aqui sou eu. A casa é quem dá a última palavra. Mas não foi assim que Deus fez. A gente tem muita dificuldade de aceitar a palavra submissão. Quando diz para uma mulher assim: você tem que ser submissa ao seu marido, você olha e diz: vai pisar em mim. Irmão, sabe por que a gente fica tão nervoso? Que a gente não entende que submissão é simplesmente você auxiliar numa missão. O seu marido tem uma missão de provedor e você é submissa a ele, você é auxiliar nessa missão. Como diz meu esposo, a gente é o pescoço e ele é a cabeça. Quero ver onde a cabeça vai ser o pescoço. Se a gente entender que é desse jeito, a gente briga menos. A gente faz menos confusão dentro de casa. O nosso problema aqui, o nosso casamento, o lugar que Deus preparou para nós, é exatamente a terra que mana leite e mel. Só que não está dando certo porque lá dentro tem gigante. Só que nenhum gigante nasce gigante. Antes dele ser gigante, ele é filhote de gigante. Antes dele ter 2 metros, ele tem alguns centímetros. O problema é que quando ele tem alguns centímetros, a gente não se importa. Porque não me incomoda.
Só que tudo que nasce, cresce. Tudo que a gente não corta na hora certa, se multiplica. Então o que está acontecendo na terra que manda leite e mel, que é o seu casamento? Tem gigante lá dentro. E ele está dando a última palavra. E porque ele está lá dentro, você está perdendo a sua herança. Porque os filhos não querem se parecer com os pais. Os pais não conseguem ser referência para os filhos. Os filhos não querem ser parecidos com a mãe. Porque minha mãe não é legal, minha mãe grita muito, minha mãe é desorganizada, meu pai é muito falastrão, e meu pai bebe, meu pai faz isso. O filho não olha mais o pai como um espelho para refletir a imagem. Então nós estamos errando, irmão. Nós como família de Deus estamos errando. Quem foi que perdeu Nabal? Que ele cresceu e ficou tolo desse jeito. Tem um casamento que tem tudo para dar certo. Casou com uma mulher extraordinária que é fonte de alegria. Como é que um cara tem dentro de casa uma fonte de alegria e se perde desse jeito? Como é que ele tem dentro de casa uma mulher que promove a alegria onde ela está? E ele é tão nervoso assim. Ele é tão ignorante assim. Ele é tão arrogante desse jeito. O casamento tinha tudo para dar certo. E de repente começou a dar errado. Será que você não está vendo a sua família nisso? Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. E aí de repente você botou para longe quem deveria estar perto. E trouxe para perto quem nem deveria ter entrado na sua casa. E aí você diz: eu sou crente e eu não vi isso acontecer. Eu sou crente e não vi essas coisas acontecerem. Me diz uma coisa, você é serva de Deus. Quantas vezes você já orou com o seu marido? Não importa se ele é crente ou não, não estamos falando disso. Quantas vezes o seu filho já te viu orando? Quantas vezes quem mora perto de você ou mora com você te viu lendo a Bíblia? Como é que alguém que diz que é cristão e diz que não gosta de ler a Bíblia? Para eu conhecer a Deus, eu preciso ouvir a sua palavra. Para eu ouvir o que Ele está me dizendo, eu preciso ler. Como é que eu entendo alguém dizer: eu não gosto de ler a Bíblia? Então como é que você vai conhecer quem te chamou? Como é que você vai conhecer quem te prometeu a terra que emana leite e mel? Não dá para dizer que você botou Deus no governo da sua casa se você não lê com a perfeita a vontade dEle. O inimigo só está encontrando o espaço que está encontrando porque nós como igreja estamos adormecidas. Nós como igreja estamos adormecidos. A Bíblia diz que a gente tem que ensinar os filhos no caminho que devem andar. Não é ensinar qual é o caminho, é ensinar no caminho. Enquanto eu ando, eu ensino a ele. Enquanto eu ando, eu conto as histórias do meu Deus para ele. Enquanto eu ando, eu apresento o meu Deus para ele. Mas se eu não conheço a quem eu sirvo, como é que eu vou apresentar para alguém? Se eu não conheço, como é que eu vou apresentar para minha família o Deus que eu sirvo, se eu digo que sirvo e não o conheço? E não desenvolvo intimidade com Ele? Deus nos trouxe aqui nesta noite para a gente entender: o poder de edificar está na minha e na tua mão. Aleluia. E Jesus provou isto quando ele disse lá em Lucas 15 assim: olha, qual
e não procura com diligência até encontrar. Preste atenção, Jesus dizendo nas entrelinhas assim: não existe uma mulher que perde e fica parada. Não existe uma mulher que tem valores e perde um e deixa para lá. Então nós, como mulheres de Deus, nós precisamos nos reposicionar para entender qual é o propósito de Deus nas famílias. Ninguém nasce torto, irmão. Ninguém nasce para o caminho errado. Ele se perde no caminho. E só se perde no caminho porque não tinha uma mãe para segurar na mão, não tinha um pai para segurar na mão, e é por isso que se perde no caminho. Quando o gigante era pequeno, a gente não faz nada. E aí quando cresce, a gente entrega para o pastor e diz: vai lá visitar aquele menino, vai lá visitar aquele marido, vai lá visitar fulano, porque eu não aguento mais a casa, eu não aguento mais a família. Família para nós está virando objeto descartável. Estamos deixando pelo caminho quem nos incomoda. Entenda uma coisa: o que você conquista de bens materiais vai ficar aqui, mas as pessoas que você cria no caminho do Senhor vai morar no mesmo céu que é você. As coisas que você conquista materialmente falando vão se perder, mas aqueles que você criar no caminho do Senhor será bênção para as nações. A gente precisa entender isso. Nabal se perdeu. Alguém deixou o menino, ele cresceu de forma errada. Casou com uma mulher que é fonte de alegria, mas não tinha paz em casa. Mas Abigail ensina uma lição extraordinária para nós. Quando eu tenho dentro de mim a fonte de alegria, o que acontece à minha volta não tem valor aqui dentro de mim, não afeta aqui dentro. Quando eu tenho no meu coração a fonte de alegria que é Jesus, as coisas de errado que acontecem aqui não tem poder de mudar a minha essência. Nabal é um camarada meio tolo, meio arrogante, com muito dinheiro, com pouca sabedoria. E a gente sabe que ele desafiou um dos homens mais poderosos da época, que era Davi. A gente já ouviu nossa missionária falando sobre Davi. Davi é um camarada, irmão, que tinha um exército que a gente não queria ver. Porque o exército de Davi era um povo meio complicado. Eram homens rejeitados pela sociedade. Era um exército que não tinha nenhum problema em derramar sangue, nenhum. Quando os empregados de Nabal estão trabalhando, estão no pasto cuidando do rebanho, Davi serviu de funcionário, de muro de proteção para o rebanho, para os funcionários de Nabal. E aí quando chega no dia da festa, no dia da vitória, no dia do banquete, no dia da abundância, não cabe Davi no negócio, não cabe. O camarada é famoso, o exército dele é famoso, e ele está vivendo um tempo difícil porque Samuel acabou de morrer. Era o único homem que punha freio em Davi. Era Samuel. Samuel tinha acabado de morrer. Sabe aquela hora que você está vivendo o seu pior momento? Você está com faca nos dentes? Você não está com paciência nenhuma? É exatamente nesta hora que Nabal, que é um homem que nasceu da linhagem de Caleb, compra essa briga. Compra um homem arrogante, um homem que olha e chama Davi de fugitivo, sendo que ele conhecia a história de Davi, porque Israel inteira conhecia, porque Davi começou a sua história sendo conhecido na nação, porque começou matando um gigante. Não tinha ninguém que podia dizer que não sabia quem era Davi. O camarada tolo olha e diz: mas quem é ele? Fugitivo do seu patrão? Quem é ele, esse filho de Jessé? Sabe até o nome do pai. Sabe até o nome do pai. Diz que não conhece, que não vai estender a mão, não vai ajudar. É gente que procura vento para si mesmo. É gente que procura tempestade
que Nabal foi contra ele, ele chama o exército. Nós estamos falando, Davi tem 600 homens, mas Davi pode se dar o luxo de deixar 200, cuidando da bagagem, vai com 400, com faca nos dentes. Você consegue imaginar o barulho que esses homens vinham fazendo? Você já viu o filme de faroeste? Você já viu como é que os caras vão pra cima? É mais ou menos assim que Davi estava vindo em alta velocidade, com disposição para derramar sangue. E olha a frase dele: antes que o dia termine, não fica nenhum homem vivo, nenhum. Olha a disposição do cara. Aí chega alguém, um dos funcionários que sabe que a sua família vai perecer. Ele procura essa mulher sábia e diz assim: olha, vês aí o que é que você pode fazer. Veja o que é que você pode fazer, porque se eu bem conheço a Davi, se eu conheço o seu exército, o mal já foi decretado contra a casa do meu Senhor. Se eu conheço Davi, ele está vindo com sede de morte, de sangue e de destruição. E a Bíblia diz que Abigail ouve aquilo e diz assim que ela se apressa para salvar a sua casa. Ela se apressa para salvar a sua família. Ela se apressa para tomar a frente no exército. Ela sabe que o exército inimigo está vindo e vai causar destruição em toda aquela região, porque na casa dela está tendo uma festa. Tem uma multidão. O homem, ele é fazendeiro, mas ele está dando uma festa de rei. Você consegue imaginar quantas famílias tinha ali? Você consegue imaginar quantas famílias iriam chorar por causa da atitude de um homem? Você consegue imaginar quantas esposas chorariam? Quantas mães chorariam? Quantos pais chorariam? Porque um homem tolo teve uma atitude tola. E Abigail se levantou, apressou, porque alguém disse para ela: veja aí o que é que você pode fazer. Todos os dias, quando você liga a televisão, quando você entra nas redes sociais, a notícia que a gente ouve é que está vindo um exército poderoso contra as famílias. Não é isso que a nossa missionária estava dizendo? Está vindo um exército poderoso para disseminar a nossa família. O que é que nós, como Abigail, vamos fazer? O que é que nós, como Abigail, nesta nação, vamos fazer? A gente vai sentar e dizer que a responsabilidade é do pastor? A gente vai sentar e dizer que a responsabilidade é do vizinho, porque é o filho dele que é problemático? A gente vai sentar e dizer que a responsabilidade é do fulano, porque na minha casa está tudo tranquilo. Irmão, se um sofre, todo mundo sofre. Se um se perde, todo mundo sofre com aquela perda. Então é hora de nós, como mulheres de atitude, como homens de atitude, entender e trazer para nós a responsabilidade. Que valores que nós estamos perdendo dentro da nossa casa? Que valores nós estamos perdendo? Que gigante que entrou pequeno e a gente está deixando ele é pequeno ainda. É a mesma coisa. Você tem que vir para o culto e o menino é pequeno e diz assim: não estou com vontade de hoje. Aí você diz: fica aí vendo televisão. O menino vai crescer. E quando ele tiver com 12, 13, 14, você vai querer trazer ele para a igreja e ele vai ter vergonha da igreja. Ele vai ter vergonha e não vai querer vir para o culto. Você traz o menino para o culto e aí você coloca ele ali sentado, mas ele não ouve a palavra, porque você dá as redes sociais para ele. Então ele está dentro do culto, mas ele está algemado com as coisas do mundo. Ele está dentro do culto, mas ele está acorrentado do lado de fora. Você deu para ele um instrumento para que a mente dele seja cativa do mundo. Aí quando ele vai crescendo, ele não quer saber
igreja. E somos nós que deixamos isso acontecer. O menino está se perdendo perto da gente. O adolescente está se perdendo perto da gente. E aí a gente olha e diz: eu não sei porque quem que esse menino puxou. Não é questão de puxar, é questão de ensinar o caminho. Eu sempre digo que quem quer ter uma igreja cheia cuida das crianças. Porque criança não vem para o culto sozinha. Você não vê as igrejas fazendo culto, congresso de criança, vê? O congresso que mais enche, nós fomos em Belo Horizonte uma certa época, o congresso que mais tinha gente era o congresso das crianças. Porque a criança traz o vô, a avó, o pai, a mãe, o tio, o irmão, todo mundo para assistir o que ele vai apresentar. A gente fica caçando estratégia para ir lá fora e ganhar um monte de gente. Se a gente ganhar as crianças, a gente ganha a família. Menino não vem sozinho. Menino não vem sozinho para o culto, irmão, não vem. A gente traz a criança para o culto e deixa ele jogado ali. Não, criança precisa aprender, porque criança, ele é sem freio. O que ele aprende, ele cobra. Tudo que a professora ensina na escola, aí fala: na hora de lavar a mão tem que fechar a torneira. Se você dá na hora de escovar o dente, enquanto escova tem que fechar a torneira. Experimenta escovar o dente sem fechar a torneira, minha amiga. Ele falou: a tia falou que tem que fechar a torneira para ajudar o planeta. Agora já pensou se a gente inculcasse Jesus na vida deles assim? Vocês acham que ele teria vergonha de falar Jesus na escola? Qualquer lugar que eles estivessem, eles iam falar de Jesus. Mas a gente dá um joguinho para eles. Aí depois o menino vira adolescente, fica topado, dominado por aquele negócio, e a gente faz corrente de libertação. Quem não quer ter trabalho com os filhos na igreja, no futuro vai chorar sozinho no altar. Quem não quer ter trabalho com os meninos, não traz ele para o culto. Quando ele crescer, você vai passar a noite chorando enquanto ele está nas festas. Porque foi isso que a gente inculcou nele. Foi isso que a gente inculcou. A gente precisa trazer para ela. Abigail se levantou. Ela sabia que ela corria riscos. Enquanto na casa dela tem uma festa mundana, enquanto na casa dela as pessoas estão se embriagando e estão bebendo, ela arrisca a sua vida por sua casa. Ela arrisca a sua vida por sua família. Ela vai enfrentar um exército de homens dispostos a matar. Não foi ela que fez nada de errado, mas ela vem pronta, e quando ela chega diante do exército, ela se rende. Uma mulher parou 401 homens. Uma mulher parou um exército. E você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Ela se dobra diante do rei e ela é inteligente. Ela não é uma mulher que fala tolices. Ela conhece a história. Ela está atualizada com a história. Ela vai enfrentar o inimigo e ela sabe quem é que está vindo. Ela sabe que é um homem que tem promessa, que é um homem que foi nomeado por Deus para ser rei. Então ela tem as palavras certas. O nosso problema é que a gente vai discutir em casa e a gente quer usar as mesmas ferramentas. Um vem com a vassoura, outro vem com a panela. Um vem com a panela, outro vem com a água quente. Irmão, nós somos crentes. Pelo amor de Deus, a nossa casa tem que ser diferente. As nossas armas são poderosas em Deus. Mas a nossa questão é que a gente não está resolvendo as relações aqui e quer entrar na guerra aqui. Você sabia que tem orações que são impedidas se o relacionamento do casal não estiver bem? Tem orações que são impedidas e a gente não lê. O manual está ali, mas a gente não tem tempo para ler o manual. Para a família ser o seu maior patrimônio, como a nossa missionária diz, dá trabalho. Colocar a sua família na arca dá trabalho. Se a gente não estiver disposto a trabalhar, a gente vai entrar na arca e a família vai ficar de fora. Para mim, o maior pregador de todos os tempos foi Noé. O maior pregador, um dia eu ouvi alguém dizer: Noé foi um pregador derrotado.
que tem mulheres aqui nessa noite que nem tem vontade de voltar para casa. Tem mulheres aqui nessa noite, eu sei disso, que se pudesse divorciar do seu marido. Que se pudesse largar, você não larga porque você tem um ministério, você não larga porque você é crente, você não larga porque você tem medo do que os outros vão falar. Verdade ou mentira? Mas Jesus, se Ele entrar nesse negócio, a coisa vai mudar. Se a gente correr atrás dos valores perdidos, a coisa vai mudar. Qual é o primeiro passo? Acenda a luz, irmão. Acenda a luz e veja onde está o problema. Não adianta eu fingir que não tenho um problema. Não adianta eu fazer uma oração de enrolação se eu tenho um monte de problema. Mas se eu acendo a luz e vejo onde está o problema, eu pego a vassoura e trabalho. Limpar a casa dá trabalho. Recuperar valores perdidos dá trabalho. Restaurar filhos dá trabalho. Restaurar família dá trabalho. Cuidar do amor no casamento dá trabalho. A gente precisa entender que quando Deus fez a primeira união, não está escrito que Eva amava Adão. E nem que Adão amava Eva. Afinal de contas, Adão estava dormindo quando Deus formou ela. Mas eles foram unidos com um propósito. Quem é unido por um propósito, luta por essa aliança. Eu me lembro, meus avós morreram bem velhinhos, e muitas vezes eu ouvi meu avô dizendo assim para minha avó, mas minha avó dizendo para meu avô, mas eu nem te amo. Aí meu avô dizia assim, fica calmo, o amor vem depois. Entendeu? O amor vem depois. E não é que no final eles não conseguiram viver separados, eles tiveram uma união perfeita. Eles se amavam tanto que meu avô faleceu no mês de setembro. Quando foi no mês de novembro do mesmo ano, minha avó foi embora. Deus levou ela para casa porque ela não suportou viver sem ele. Isso porque ela dizia, eu nem te amo. Você entendeu? A gente acostumou a viver um mundo de fantasia, um mundo de sonhos. E aí a gente olha e diz assim, ah não, quando eu namorava eu amava, mas agora esse homem com esse shortão, com essa camiseta estranha, eu nem amo esse homem. Por que te diz que amor é só isso? Estamos banalizando demais o amor. Quando a gente namorava, ele ia com um gelzinho no cabelo, com o cabelo meio lambido lá. Agora é noite e dia, é a cara amarrotada, né? São os defeitos, gritando, só que você também nem é perfeita. Você também tem as suas dificuldades, os seus defeitos, mas a gente vai junto até o fim. Ah, o amor meio que esfriou. Busca na fonte do amor, porque se Jesus estiver morando na sua vida, o amor vem depois. Entendeu? O amor vem depois. Toda vez que você lembra do amor vem depois. Eu sei que é depois. É o meu avô que falava depois. O amor vem depois. Abigail foi para cima e lutou pela casa dela, lutou pelos funcionários dela, lutou pelos vizinhos que estavam lá, que nem eram amigos dela. Ela arriscou a vida dela e disse para Davi, não faça isso. Você tem promessa, você não precisa se sujar destruindo famílias, porque quando Deus te colocar no lugar de honra, isso vai ser uma mancha no seu currículo. Mulher inteligente, mulher que sabe usar as palavras. A gente ficou meio tolo nesse tempo. Às vezes você chega perto de algumas pessoas, você fica ouvindo algumas conversas, você ouve meia hora de conversa e no final você pergunta, ele falou o que mesmo? Nada. Porque a gente não está usando o cérebro. Nós estamos aposentando o nosso cérebro porque a gente está muito ocupado com alguém que já usou o cérebro e criou essa rede dominadora. Antes a gente tinha segurança quando não ia para a rua. Agora é melhor deixar para a rua porque dentro de casa está mais perigoso. Então você precisa entender o que é que você está botando dentro da sua casa. A Abigail foi lutar para não deixar o mal entrar na casa dela. Ela diz, não faça isso porque Deus vai te honrar e isso vai sujar seu currículo. Os teus inimigos Deus trata com eles. Ela está dizendo, meu marido é problemático, quem vai
ele é? Ela está dizendo, ele é problemático, mas não toca nele. Minha casa é problemática, mas não toca nela. Irmão, se é no nosso tempo, um monte de gente dizia assim, Davi, me leva contigo e pode destruir aquele povo lá. Afinal de contas, se ela vai com Davi, ela seria rainha, mas seria uma vitória sem honra. Quando a gente deixa de lutar, pode até parecer que você venceu, mas é uma vitória sem honra. Mas quando você vai pra cima, Deus guerreia as tuas guerras. O funcionário diz, vezes o que você pode fazer, ela se apressou, foi, parou Davi, levou o que ele precisava, defendeu a sua família e voltou. Quando ela voltou, mudou alguma coisa? Quando ela voltou da guerra, mudou alguma coisa? A gente veio num culto como esse, a gente veio para uma guerra. E às vezes quando você chega lá, encontra o camarada bêbado lá. Quando você volta para casa, encontra o camarada mal-humorado. Você está voltando de uma guerra. Isso aqui você entende que aqui é uma batalha. Você está aqui na guerra. Quando você volta, de longe você escuta o barulho, você tem vontade de voltar. Ela voltou para casa depois de arriscar a sua vida por sua família e pela família de todos que estavam na casa dela. E ela encontra o seu marido como? Bêbado. Mas o que foi que ela fez? Como nós precisamos aprender isso? Meu Deus, aleluia. Nós como mulheres, como a gente precisa aprender isso? Porque a gente fala meio demais. A gente fala primeiro e pensa depois. E aí depois a gente diz assim, Deus não leva em conta que eu falei. Quem falou, irmão? Que o que a gente fala se perde. Se Deus deixar para lá, o diabo não deixa. Aí quando a gente libera uma palavra de maldição, o inimigo vem e domina. Ele diz, como é que foi isso? Você liberou. Ela volta e ela vê que o marido está bêbado. Não se briga com cachaça. Não se briga com drogas. Não se briga com quem está nervoso. Mas não é fácil. Não, engole seco, faz a corrente da água. Enche a boca de água. Aguenta firme, sai de perto. Porque se você se cala, Deus guerreia as suas guerras. Senão você vai fazer 1000 correntes na igreja e na sua casa você bota tudo a perder. Mas o dia que você voltar para casa e entender que você não briga com vício, você não briga com menino rebelde, na sua casa você é autoridade. Você não tem que brigar com o menino. Mãe manda, o pai manda, o menino obedece. Você não tem que ser amigo, você tem que ser alguém que dá direção para aquele menino. Direção. Um dia foi na minha casa uma mulher, esposa do delegado, levando o filho dela, rebelde, o menino tinha uns 14 para 15 anos, rebelde. Eu não sei nem como ela chegou na minha casa, ela disse, eu fiquei sabendo que ela cuida de jovem, resolve o problema desse menino. Mas eu comecei a conversar com o menino, ele tinha cortado o cabelo, ele tinha acabado com o cabelo dele, botou um tupete pra cima, colorido de todas as cores, ela já tinha feito de tudo, ele estava envergonhando o nome do pai dele. 2 minutos que eu conversei com ele, eu sabia o que estava acontecendo com ele. Eu olhei para ele e falei com ele, vou te buscar o espelho, você me diga se você está bonito. Ele disse, só está dizendo que eu estou feio. Eu falei, não, eu quero que você diga. No 2 minutos de conversa, o menino disse assim, vou deixar quando eu sair daqui, eu vou cortar meu cabelo direito. Você entendeu? Porque ele foi ouvido. Ele foi ouvido. E ele queria desafiar o pai dele, que era a maior autoridade da cidade, dizendo, em mim você não manda. Mas o menino não nasceu rebelde. Ele era pequenininho. O gigante entrou, filhotinho, foi crescendo. O pai não viu e o menino se perdeu. Será que o seu filho não está fazendo um monte de coisa só para chamar a sua atenção? Será que seu filho não foi para o caminho errado porque ele te acha que você só pensa na igreja? Pensa em Jesus, mas traga seu filho para Jesus. Pensa em Jesus, mas traga seu esposo para Jesus. Pensa em Jesus, mas traga as pessoas que estão perto de você para Jesus. Abigail lutou por ela, pela casa dela, pela família dela. Quando ela
Então, o que é que você vai fazer por sua casa? Veja aí o que é que você pode fazer pela sua casa. Veja aí o que é que você pode fazer pela sua família. Veja aí o que é que você pode fazer na rua em que você mora. Há alguma coisa que você pode fazer. Você vem aqui, pede uma unção e Deus te dá uma unção. Mas como é que você vai usar essa unção? É noite de nós resgatarmos valores. É noite de nós aprendermos a edificar a nossa casa. Jesus disse que o homem prudente, quando ele vai construir a casa, ele gasta tempo no alicerce. E por que é que ele gasta tempo no alicerce? Porque a casa tem que ter uma fundação firme. Aí Jesus disse assim, porque vai chegar um dia que vai vir tudo de uma vez. Vai vir tudo de uma vez. Um dia vai chegar a chuva e vai cair no telhado. E quando chover e a chuva bater no telhado, o vento vai bater na janela. A água que caiu no telhado vai para o alicerce e vai inundar o alicerce. Mas a casa que estiver construída sobre rocha, os dias maus não a destroem, porque ela está edificada na rocha. Veja aí o que é que você pode fazer pela sua casa. Veja aí o que é que você pode fazer pela sua família. Ainda dá tempo. Coloque-se de pé nesta noite, nós vamos orar juntos. Dá tempo de fazer alguma coisa, dá tempo. Dá tempo de salvar a sua casa, dá tempo de salvar o seu casamento, dá tempo de salvar a sua família. Dá tempo, dá tempo. Às vezes você está esperando ele mudar e ele está esperando você mudar. Você está esperando que ele mude, ele está esperando que você mude. Quem quer abraço, abraça. Quem quer declaração de amor, faz declaração de amor. Quem quer atenção, dá atenção. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façais vós primeiro. Aí você diz assim, eu queria que o irmão estivesse aqui, eu queria que a irmã estivesse aqui. Não, Deus trouxe você aqui. Então essa palavra é para o seu coração. Essa palavra é para o meu coração. Essa palavra é para as nossas vidas. A nossa família não vai se perder. O exército das trevas não vai entrar na nossa casa. O inimigo que vem furioso contra as nossas vidas, não importa se ele tem razão ou não para vir, porque alguém deu brecha, mas na nossa casa não vai entrar. Porque a gente vai se posicionar e dizer, a culpa é minha, fui eu que não vi. Mas a partir de hoje eu vou ficar mais atenta e o inimigo não vai atacar a minha casa. Feche os seus olhos agora. Coloca a tua mão na altura do teu coração. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Peça a Ele que te dê sabedoria. Peça a Ele que te dê graça. Peça a Ele que te dê autoridade dentro da sua casa. Se você acha que não dá mais para amar seu marido, peça a Ele para ressuscitar esse amor. Eu sei que não tem sido fácil. Abigail deu conta e não foi uma mulher amargurada, porque ela foi tratada por Deus. Glória a Deus. Eu sei que tem muita gente deprimida aqui, porque ouviu coisa do seu marido que você não esperava. Ouviu coisa do seu filho que você não esperava. E isso machucou o seu coração. E você está carregando esse fardo. Eu quero te dar uma notícia. Quem te ofendeu já nem se lembra mais. Quem falou uma palavra contrária contra você já nem se lembra mais. Então seja inteligente e se permita ser sarada por Deus. Porque você tem uma guerra para enfrentar. E nesta guerra não dá para entrar ferido.
inteligente do que isso. Você consegue. Libera perdão nesta noite. Libera perdão nesta noite. Permita que a mão do Senhor toque no teu coração, porque Ele precisa de você para uma batalha. Oh, seja mulher de atitude, seja um homem de atitude e recupere os valores perdidos. Glória a Deus, aleluia. Essa tristeza que tem estado na sua casa vai se transformar em alegria. Vai ter festa na tua casa, porque os valores serão recuperados, o seu casamento será restaurado, a sua família será restaurada e o Senhor governará na tua casa. Glória a Deus. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Fale com Deus, é você e Deus. Ninguém ora melhor para você do que você mesmo. Peça socorro ao Senhor, peça socorro, peça sabedoria, peça direcionamento. Abra o teu coração. Veja aí o que é que você pode fazer nessa tua história. Os covardes é que ficam pelo caminho, os medrosos nunca chegaram lá. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor voarão como águia. Você vai voar de novo. Você vai sorrir de novo. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus, a Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, estamos aqui porque precisamos de um toque do Senhor. A Deus, não tem sido fácil proteger a nossa família, porque todos os dias o exército inimigo vem contra a nossa família, tentando, declarando a morte, declarando ruína. E às vezes nós nos sentimos sozinhas diante dessa situação. Às vezes nos sentimos sem força. Às vezes pensamos que não temos as armas o suficiente. Mas nesta noite o Senhor é Deus para tratar onde dói. Tu és Deus para tratar as nossas feridas. Feridas que conquistamos, que arrumamos diante de batalhas erradas. Batalhas que nós travamos contra os filhos, contra o marido, contra a sogra, contra o cunhado. Brigamos, lutamos em guerras erradas. E por causa disso fomos feridos, machucados. E muitas mulheres que estão aqui nesta noite sangram, meu Deus, por causa do desprezo, por causa da solidão. Quanta gente que está aqui, tem uma multidão em casa, mas ela se sente sozinha. Meu Deus, mas o Senhor é general nesta guerra e não nos deixa sozinhos. O Senhor é general desta peleja e o Senhor pode nos ajudar com as estratégias certas para esta guerra. Meu Deus, trate conosco para que possamos tratar de quem ficou lá na nossa casa. Quebra aquelas correntes do inferno. Quebra, meu Deus, aquela frieza que se alojou no casamento. Meu Deus, quebra esse distanciamento, esta mágoa, este ressentimento, este rancor que entrou no coração. Jesus, toca com a tua mão e arranca este mal pela raiz. Meu Deus, e que sejamos curadas para curar, que sejamos libertas para libertar, que sejamos fonte de alegria, e que sejamos, meu Deus,
te pedimos, nos ajuda. Repreende toda a fúria do inferno. Todo espírito de separação, de confusão, seja repreendido nesta hora. E que a nossa família seja salva. A nossa família seja liberta e transformada. A gente que começou a servir ao Senhor e parou pelo caminho, alcance eles. É gente que tinha tudo para dar certo e está dando errado. Alcance eles nesta noite. Alcance a nossa família com mudança de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Escolha alguém aí do seu lado. Abigail, quando foi para a guerra, ela disse para o seu moço: vai na frente e eu estou logo atrás de você. Deus sempre prepara alguém para ir conosco, ir na frente ou ir do nosso lado. Escolhe alguém aí, vire a sua frente para ele. Vire a sua frente para ela e você vai orar por ele. Você vai orar por ela e ela por você. Se permita ser instrumento de Deus nesta noite. Só Deus sabe como é que essa irmã chegou aqui. Só Deus sabe como é que esse irmão chegou aqui. Mas não foi por acaso que você vem aqui. Parece que a palavra é dura, mas não é. A palavra para edificar a sua vida. É palavra para você entender onde é que está errando e colocar os picos nos is. Ore por ela agora. Libere uma palavra de cura. Libere uma palavra de libertação. Enquanto você ora por ela, Deus transforma a sua casa. Enquanto você ora por ele, Deus transforma a sua casa. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a saúde. Deus restaurou a vida de Jó. Enquanto ele intercedia por alguém, ore por alguém aí. Abra sua boca, seja